Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu quero debater sobre uma pergunta. Será que eu preciso criar um processo para poder chegar a zero bugs? Eu acho que se perguntar para todo dev, para todo time, para todo gestor, todo mundo vai dizer que quer entregas sem bugs. Eu sei que é difícil, que algumas pessoas acham que é impossível, que isso não rola, porque onde tem programadores vai ter bugs, mas sim, é possível você fazer entregas sem bugs. É claro que num projeto de 2 anos, 5 anos, você dificilmente vai conseguir, né? Mas dependendo da forma como você trabalha, sim, é possível fazer suas entregas sem bugs. Ou, no mínimo, diminuir o máximo que você pode ali, né? Setar uma intenção para diminuir esses bugs. E criar um processo faz parte desse trabalho. É isso que eu quero mostrar para vocês aqui hoje. Para começar, eu fui até buscar a origem da palavra processo, né? O que ela significa de fato? A gente escuta tanto falar, né? Ah, processo, vamos fazer um processo. E o que é processo? Né? De onde que saiu essa palavra? O que é de verdade? Então, de acordo com a definição que eu peguei aí num dicionário, processo é uma sequência contínua de fatos ou operações que se reproduzem com uma certa regularidade, com uma regularidade ali pré-definida. Isso diz muito sobre o tema que eu quero trazer para a discussão. Um processo é uma sequência de coisas, de passos, de steps que você vai seguir, que você pré-define, claro, né? Um jogo, uma jogada combinada ali, como no futebol, e, muito importante, elas se reproduzem com regularidade. Você precisa, para dizer que você está seguindo um processo, né, você precisa que ele seja repetido continuamente. Eu acho que na indústria é mais visível isso, né? A gente gosta muitas vezes de fazer essa comparação aí, desenvolvimento de software com indústria. Não é exatamente correto, né? Eu não gosto muito dessa comparação porque nós não somos robôs, né? Mas a indústria, nesse sentido, ela tem um pouco a ensinar, pelo menos, né, sobre como é um processo. Se você entra numa fábrica, você vai ver que todo produto ele começa numa esteira e termina em outra esteira. A matéria-prima ela vai sendo transformada até chegar no último passo ali, que é o produto. Então é muito importante para uma fábrica que esse processo de produção ele seja repetido continuamente. Porque só com a repetição é que você vai conseguir ter mais resultados, ter mais números para tomar decisões sobre o que pode ser mudado ou o que não pode ser mudado. De novo, nós não somos robôs, né? Não estou dizendo para você comparar aqui desenvolvimento de software com o desenvolvimento de um produto, né? A produção de alguma coisa lá, transformação de matéria-prima em um produto para o cliente final, mas, como eu disse, quanto a processos, eu acho que a indústria tem muito a oferecer para a gente aprender aí. E talvez a palavra-chave seja regularidade, a consistência e a insistência sobre a execução do passo a passo. Isso é o processo. A prática leva à perfeição. Todo mundo repete isso exaustivamente, a gente já viu em vários lugares, aí você já deve ter ouvido isso, mas eu gosto de dizer que é a prática constante que leva à perfeição. Para transformar o conhecimento em habilidade, você precisa de consistência e insistência. Se você está estudando alguma coisa ali, acabou de aprender, começa a praticar, você precisa insistir naquilo para que o conhecimento de fato vire uma habilidade, se desenvolva para ser uma habilidade. Conhecimento, um monte de conhecimento não vai te deixar melhor em nada. Só vai inundar sua cabeça de coisas ali, de informação que você nunca usa para nada. A prática te ajuda a liberar isso, né? A transformar esse conhecimento em habilidade. Mas isso precisa ser constante. Se é um conhecimento que você quer realmente masterizar, precisa ser constante. Quantas vezes você já não fez isso, né? Você já estudou aí uma linguagem nova, uma técnica nova, e aí você fica lá uma semana praticando, às vezes 2 dias, 3 dias, e depois você nunca mais mexe. Esse tipo de prática não vai te levar à perfeição. A prática constante leva. E aí tem coisas que você vai querer fazer constantemente, tem coisas que você não vai precisar fazer constantemente. Porque manter uma consistência
com insistência, é difícil, é complicado, é cansativo, tem hora que enche o saco. É muito mais fácil não fazer nada, né? Nosso cérebro ele é condicionado para economizar energia e não para gastar energia, né? Então, quando a gente está insistindo numa prática, é dolorido, é difícil, né? A gente fica cansado, às vezes, pô, tem hora que você fala, mas isso aqui, acho que agora eu não vou fazer isso não preciso disso não. É normal, acontece com todo mundo. Com testes, não é diferente. Muitos devs se empolgam, começam a ver que o teste é bacana, ou sei lá, assiste o canal aí, ou lê um artigo, alguma coisa do tipo, e fica mega empolgado. E aí fala, não, agora vamos testar aqui, porque testar é muito louco. Então. Só que no dia a dia é difícil fazer isso. É difícil, tem hora que, sei lá, parada não anda. Assim, você vai olhar para a demanda, você olha para o requisito, é difícil de ligar os pontos, você não sabe direito como testar. Você já tem na sua cabeça que todo o algoritmo definido para fazer aquele requisito, só que você não tem a menor ideia de como testa. E aí o seu cérebro aqui ele já vai te levar para o modo automático, né? Você vai olhar lá e falar assim, ah, cara, então eu vou sair codando aqui, depois eu testo isso aí. No final você nunca testa. É muito fácil você se empolgar com coisas de programação e de tecnologia, né? A gente vislumbra muita coisa. Né? Você vê uma palestra, você fica empolgadaço lá, empolgadaço, você curte. Né? Quem gosta de programar sabe o que eu estou falando. Não sei se é o seu caso, mas acontece comigo também. Eu vejo uma coisa hoje num evento, um lançamento de uma coisa nova, eu fico coçando a mão aqui já para ir mexer, para brincar um pouquinho ali. Procuro o REPL, às vezes, eu vejo uma linguagem interessante, já procuro um REPL ali para brincar, mesmo na internet. Pô, é super divertido. E a gente fica nessa empolgação, só que uma hora ela baixa. Como toda novidade, né? Como toda paixonite de balada que você encontra por aí, na hora dá muita empolgação. Depois que a coisa assenta, você perde um pouco o ímpeto. É por isso que é difícil manter a consistência e a insistência. No caso dos testes, não é só escrever assert. Não é só você pegar aquele conhecimento que você estudou, que você leu no livro, que os livros são muito focados em código de fato. Né? Pega o seu método aqui, chama ele aqui, faz um assert, beleza. Ah, você constrói aqui com Selenium, chama suas telas, procura os botões da tela, clica, preenche campo, depois você faz uma verificação aqui, legal. Os livros são muito focados nessa parte mais técnica do teste. Mas testar código não é só escrever assert. Não é só você criar projetos de teste. Tem muito mais coisas que você precisa fazer para poder chegar num processo de fato, né? Em alguma coisa que vai te levar a masterizar o conhecimento e que vai te levar a continuar fazendo. Eu não sei se você já viu alguém que toma remédio, começa a tomar remédio com uma idade e precisa tomar esse remédio a vida toda. Tem remédio que você tem que tomar, não tem jeito. Não é todo remédio que você fica ali 7 dias tomando e tudo fica numa boa. Às vezes você precisa continuar isso para o resto da vida. Esse é o caso dos testes. Não adianta você começar a fazer agora e parar no meio do caminho. Primeiro porque você não vai masterizar. E masterizar teste, às vezes não parece, mas é tão importante quanto masterizar as suas técnicas de programação. O seu código, né, a sua lógica, o seu conhecimento da linguagem que você usa, é tão importante quanto. E ele é o remedinho chato ali, aquele remédio de colesterol, de pressão que você começa a tomar e depois tem que tomar a vida toda. Às vezes é ruim, mas eu faço porque eu sei que lá na frente eu vou colher o benefício. E porque, se eu não fizer, eu não vou desenvolver esse conhecimento. Às vezes eu acho muito engraçado em fóruns, o pessoal comenta assim, mas agora eu já aprendi lógica. O que eu aprendo? Eu quero trabalhar com programação, já sei lógica, o que eu aprendo agora? Cara, tem dia que eu já estou na área, já tem quase 20 anos. Não sei quanto está assistindo esse vídeo aí agora, em 2021. Já vai fazer 20 anos que eu estou na área e todo dia eu aprendo alguma coisa nova sobre lógica. É uma coisa que você desenvolve constantemente. Né? Tem coisas que
a gente pode até achar que aprendeu, tá? Mas não é bem assim, né? Programação é um conhecimento, cara, infinito. Se você tiver a capacidade de viver por 200 anos, você não vai conseguir aprender tudo que a sua linguagem oferece. É muito difícil. Mesmo os grandes gurus, aí, as pessoas que trabalham fazendo as linguagens de programação, elas estão se desenvolvendo constantemente. Né? E esse desenvolvimento ele vem justamente de estar sempre com a mão na massa. Você aprende lógica programando. Você não aprende lógica lendo livro. E quanto mais você programa, mais você lê código dos outros, né? Mais você mexe em códigos diferentes do seu, e aí você desenvolve mais a sua lógica. Com testes não é diferente. Quanto mais você testar, melhor você vai ficar. Só que, como eu disse, é difícil. E aí, para tirar essa dificuldade, você precisa ter o processo. O processo, o passo a passo, né? A sequência contínua de operações ali, e repetidas com regularidade, como diz a definição de processo do dicionário, ela é importante para criar essa consistência. Né? E sem a consistência, você não vai aprender, não adianta. Então, se não é só escrever asserts, se não é só criar projetinho de teste, o que mais que eu tenho que fazer? Onde eu tenho que atacar? O que eu preciso? Aí eu vou levar essa discussão para o seu fluxo de trabalho. Fazer testes faz parte do seu fluxo de trabalho? E não é assim, mas eu pego, eu debugo aqui, eu entro, eu faço o teste depois que eu termino. Não, você tem na sua cabeça um passo a passo de como você trabalha. Ou, no mínimo, a sua empresa já tem esse processo. E talvez você tenha aprendido com a empresa e está seguindo o processo que a empresa segue. Geralmente é assim, né? A gente acaba pegando os processos da empresa e trazendo para a nossa realidade. E você vai mudando de empresa, você vai acumulando conhecimento sobre outros processos e vai melhorando o seu próprio processo. É assim que funciona. Acredito eu até que na maioria das profissões é assim também. Mas será que no seu passo a passo existe teste? Será que você planeja? Eles estão ali no seu planejamento? O que eu mais vejo nas empresas, ou o que eu mais vejo as pessoas me contando como elas trabalham, é que tem ali aquela gordurinha no final do desenvolvimento. Né? Eu vou gastar aqui 10 horas para fazer isso aqui, bota aí 2 horas de teste, beleza. Isso não é planejar o seu teste. Isso aí é só uma desculpinha que você está arrumando para poder demorar, em vez de 10 horas, demorar 12 horas para fazer as coisas. É só um jeito que você arruma ali para conseguir um tempinho a mais para desenvolver, porque na prática é o que a gente faz. Você não planeja seus testes. Você acha que, isso aí eu testo rapidão. Pô, quem falou que você leva menos tempo para testar do que para desenvolver? Muitas vezes eu faço coisas que eu demoro 2 horas para codar e eu demoro 8 para testar. Às vezes acontece. Pô, eu pego uma coisa ali que é difícil de testar. Eu sei que quando eu for testar, às vezes eu não sei direito como era para fazer, eu talvez não tenha entendido direito o que era para fazer. Enquanto eu estou testando, enquanto eu estou planejando meus testes, começa a pipocar dúvidas. Pô, mas será que se acontecer esse resultado aqui, o cara mandar, em vez de string, mandar um número, o que eu tenho que fazer? Será que eu tenho que dar uma mensagem? Pô, aqui faltou a mensagem para o usuário. Que mensagem que eu tenho que dar? Mas essa consistência aqui, se eu for consultar o cliente não existir, o que eu tenho que fazer? Essas coisas elas vão pipocando enquanto você está planejando seus testes. Ou enquanto você está fazendo uma análise do seu código ali. Essas coisas acontecem, mas se você não planejar os seus testes, isso nunca vai aparecer. E aí vai ficar para a última hora. Na última hora, uma coisa é certeza. Você não vai fazer teste. Às vezes você entrega, às vezes você não entrega, né? Às vezes não dá tempo, enfim, você precisou de mais tempo ali. Entregar não é realmente uma certeza, mas quando fica para a última hora, certeza que você não vai fazer teste. Porque na sua cabeça ali, cara, teste eu posso deixar para depois, não tem problema.
Então para pensar se o seu fluxo de trabalho realmente tem teste. Não seja inocente. Se você não colocar esse passo dentro do seu fluxo, ele não vai acontecer. Não adianta. É como se você fosse fazer uma receita de pão e na receita do pão não tem o fermento. Se você não é um confeiteiro, se você não tem o hábito de fazer pão, você não vai lembrar que precisa pôr fermento. Você vai seguir a receita e na receita fala que não tem. E aí na hora de fazer o pão não vai dar ruim. Ah, mas pô, o pão precisa de fermento. É claro que precisa. O software também precisa de teste. Claro que precisa. Mas você faz? Eu não sei se você faz. Se não tiver na receita, você não vai seguir. Lembra disso. Pensa no seu fluxo e tenta encaixar o teste em algum lugar. Eu não sei se você quer fazer teste antes. Eu não sei se você quer fazer teste depois. Se você vai fazer com TDD. Se você não quer fazer com TDD. Não importa tanto isso. Às vezes é outra preocupação que eu vejo nos devs, nos gestores, sobre a sopa de letrinha de TI, né? Pô, TI tem zilhões de sopa de letrinha aqui, cara. Tem um monte de sigla, tem um monte de nome muito louco que você vai aprender durante a sua carreira. E a gente acaba, às vezes, dando muita importância para essas coisas, né? Criou-se uma associação, né? Uma ligação muito forte de testes com TDD. Já escutei gente falar que se não for TDD não funciona. Ah, porque se você não faz TDD, você não faz teste. Ah, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O TDD é só uma técnica, entre muitas outras que você pode empregar. E digo mais, o TDD, ele leva só a ferro e fogo aqui na definição da coisa, ele vai só puramente no desenvolvimento. Puramente ali em escrever asserts. Para você tirar o TDD do assert e levar ele para dentro do seu planejamento, né, para planejar suas atividades, para dentro do requisito, análise dos requisitos, entender a necessidade do seu cliente, você vai demorar um pouco ali. Programadores não são acostumados a pensar nessas coisas. A gente aprende que eu preciso codar, eu preciso pegar um sistema aqui, escrever código, digitar código. No começo da sua carreira, talvez sim. Mas conforme você vai avançando, você vai começar a perceber que codificar não é só digitar. Digitar código é muito fácil. É muito simples. Fazer o computador entender, por pior que seja no começo ali quando você está aprendendo, fazer o computador entender os comandos que você escreve é muito fácil. O difícil é você tirar as ideias da cabeça do seu cliente e transformar aquilo em software. Isso é difícil. E é aí que mora o bug. Se o cara não sabe te passar como é para escrever, você vai escrever errado. Se você não sabe se comunicar com o cliente para tirar a ideia da cabeça dele, você vai escrever software que não faz nada de útil. É por isso que eu digo, não é só escrever assert. Assim como não é só sobre TDD. Não é só sobre BDD. Não é isso. Não é a sopa de letrinhas que importa. O que importa é como você se organiza para fazer. E fazer. Porque também só ficar planejando ali não vai resolver o seu problema, né? Você precisa planejar e tirar a coisa do papel. Ir para o campo. Fazer de verdade. Lembra? Processo é uma coisa que se repete com regularidade. Você precisa de consistência e insistência. Você tem que fazer consistentemente. E aí você vai começar a perceber que dá para melhorar. Você vai começar a perceber onde você pode mexer. Até onde você pode ir. Mas tudo isso, de novo, precisa ser planejado. Precisa estar no seu passo a passo. E é por isso que é importante ter um processo. Se você não tem um processo, você não consegue se organizar para fazer. Você vai sair pegando demanda daqui, começa a escrever código sem pensar. Não. Cara, eu tenho um passo a passo aqui, eu recebo o requisito, eu começo a tirar dúvidas com o meu cliente, aí eu vou montar uma estrutura de código aqui, um rabisco de código, depois eu vou levar para discutir com o time, aí só depois disso é que eu começo a codar.
Aí eu não sei se seu time usa Scrum, por exemplo. Então isso aqui vai entrar numa planning. Esse detalhamento ele vai entrar na planning. No dia da planning aqui, quando eu estiver discutindo com o cliente para fazer o planning poker, eu vou fazer esse levantamento do esforço. E aí eu já vou entender o que eu tenho que fazer. Para só depois, quando eu entrar na sprint, eu vou começar a codar. Percebe que o processo é importante para você se organizar. E para organizar as coisas na cabeça do time. Com esse desenho em mente, você consegue achar um lugar para colocar o seu teste lá. Então, quando eu estiver falando com o cliente para entender qual é a necessidade, eu já vou escrever meu cenário de teste aqui, legal, muito louco. Então isso aqui, eu tenho que... Ele vai preencher esse campo. Se o campo for obrigatório e ele não preencher, o que acontece? Não pensei nisso, eu preciso pôr uma mensagem. Quando você se organizar, você vai perceber que existem lugares onde você pode colocar o teste. Onde você pode pôr o seu planejamento de teste, onde você pode codar o teste. E aí sim, você vai conseguir tirar essas coisas do papel. Processo é muito importante. Fluxo, né? Colocar as coisas num fluxo é importante. Não deixa solto, senão você não vai fazer nunca. E aí a última parte disso é esteira de entrega. Seu teste tem que estar na esteira. E nesse caso aí, a automação é a chave do negócio. Se você não automatizar seus testes, eles não vão ser executados. Não adianta. Por melhor que sejam os desenvolvedores do seu time, a coisa precisa estar automatizada. E às vezes eu sei que esse tipo de coisa deixa o processo duro, burocrático. Tem muita gente que reclama quando tem teste, execução de teste de unidade no meio do processo do build. Ele fala, mas quebrou o teste, não fui eu que mexi nisso. Não sei porque quebrou. Eu não sei também porque que os devs acham que quebrar o teste é ruim, né? Isso é um claro indício de que a gente não aprende a fazer testes, né? Porque a gente acha que feedback negativo do teste é negativo pra gente também. Não, cara, você não fez bobagem. Que bom que seu teste quebrou. Quebrou porque você mexeu em alguma coisa que precisa ser corrigida. Você recebeu o feedback agora. E aí, muitas vezes, esses devs eles reclamam porque eles nem rodaram a suíte de teste na máquina deles. Que bom que o teste roda durante o build. Você não deixou esse erro ir para produção. Você não deixou ele chegar no usuário. Parou antes. Muito louco. É para isso que a gente automatiza. Então, às vezes, endurece o processo, né? Deixa as coisas um pouco mais morosas, mas ajuda a criar hábitos. Quando você força o cara a corrigir o teste porque ele quebrou o build, é outro nível de exigência ali da coisa. Não dá para contar só com a boa vontade das pessoas. A boa vontade não ajuda em nada. Tem muito dev que gosta, que acha que é interessante, mas na hora do vamos ver não roda teste, não faz teste. Por melhor que seja o seu time, só a boa vontade deles não ajuda. Você precisa, dentro do seu processo, colocar a automação para você não ter que ficar fazendo esse trabalho manualmente toda vez. Você não vai, pelo amor de Deus, 2021, você não vai entregar seu fonte para alguém, compilar ele para você e colocar num ambiente de teste ou em produção, né? Em 2021 eu espero que você não esteja fazendo isso. Então, se você já tem um processo de automação de build e de deploy, coloca seu teste lá. Se você não colocar o teste na esteira de entrega, ele não vai servir para nada. E ele nunca vai ser usado. E se você ainda não tem uma esteira de entrega automatizada, começa a pensar no assunto. Porque, além de salvar muito tempo, já é uma questão aí quase de sobrevivência, né? Tem muita gente até que acha que teste já é uma questão de sobrevivência. A gente está falando aqui sobre como fazer teste, né? Sobre como criar um processo. E tem gente que acha que isso mas como assim não tem um processo de teste? Vocês são malucos? Existe. E isso é mega positivo, né? Eu gosto disso. Apesar de eu ensinar, falar muito sobre teste, né? E insistir, porque eu acho que a gente ainda não faz teste suficiente. Já tem gente entrando numa vibe boa ali, de que, teste faz parte do nosso trabalho, tá? É bem interessante. Mas, se ainda não é a sua realidade, começa a pensar nisso aí. E automação é a chave. Bota o teste lá que sua vida vai melhorar bastante. E aí, para encerrar essa discussão,
eu quero deixar uma pergunta para você refletir. E o que você vai fazer agora? Você já ouviu aqui tudo que eu tinha para falar sobre criar o fluxo, a importância de ter um passo a passo, a importância de criar um hábito, né? Criar consistência e insistência dentro do seu processo. Né? Testar consistentemente para você conseguir chegar a 0 bugs. Que não adianta você só fazer um testezinho aqui, um testezinho ali, ou testar só quando você acha que é um código complexo que merece ter testes, ou que você testa só quando você tem tempo, e aí você nunca tem tempo e não tem como testar. Te dei várias ferramentas aqui para você começar a mudar alguma coisa ali no seu trabalho, se você ainda não tem fluxo de teste, né? Então o que eu quero deixar para você aqui é essa reflexão. O que você vai fazer? Você vai pegar essas dicas que eu te dei, você vai aplicar no seu dia a dia? Ou você vai continuar moscando aí e viajando, pensando que testar é muito legal, é muito bom, mas não é para mim? Testar é para todo mundo. É só que a gente precisa preparar o nosso ambiente. É difícil, é complicado. Entregar software já é uma tarefa dura, né? Quem trabalha com isso que sabe como é. E aí, vou colocar mais um trabalho para fazer? Eu vou fazer mais uma coisa que vai dificultar, né? Vou colocar mais um processo, mais um passo no meu dia a dia. É difícil, mas vale a pena. Se você quer chegar a uma entrega sem bugs, 0 bugs, eu não consigo pensar em outro jeito que não seja fazer teste do seu próprio código. E, de novo, não teste manual, teste automatizado. Um código que testa outro código. De teste manual, você já deve gastar bastante tempo aí do seu dia. Como que eu faço para mexer no meu dia a dia ali? Não estou falando para você mudar o mundo todo, não. Mudar a sua empresa, mudar tudo. Não é isso. Eu sei que é difícil. As empresas têm sua própria cultura. Se você trabalha numa empresa que tem uma cultura de testes mais avançada ali, que bom, que bom. Parabéns, você está trabalhando numa boa empresa. Mas também tem boas empresas que não têm esse processo. E às vezes, dependendo da empresa, se for uma empresa muito grande, ela pode até ter a cultura, mas o time que você trabalha não tem. Também é muito comum, né? Se a empresa é muito grande, não dá para olhar para todo mundo ao mesmo tempo, né? É difícil. Então, existem silos ali e uma cultura local, né? Assim como o Brasil é gigante e ele tem várias culturas locais, dentro da empresa acontece a mesma coisa. Então, não estou dizendo para você mudar todo mundo, para você mudar o seu time todo. Não. Mas sempre dá para melhorar aquilo que você faz. O seu trabalho você pode mudar, só depende de você. Ah, mas é difícil, André, isso aqui eu falo com o meu chefe, ele fala que não. Ah, mas ele fala que é bom, mas depois não me dá tempo de testar. Tudo isso é uma coisa que você pode mudar. Só que você precisa se organizar. Né? Você precisa trabalhar o entorno para favorecer o teste. Se você tem esse problema, não fica procurando razões para não testar, não fica usando essas coisas de muleta. A empresa não está nem aí se você está testando ou não, essa é a realidade. O que eles querem é que você entregue seu trabalho o melhor possível, de preferência sem bugs. E aí você que se vire para fazer. Ela está certa. Ela está certa. Você pode fazer tudo isso que eu te passei agora, você pode fazer no seu dia a dia. Não tem nada que te impede. E muitas vezes é interessante porque quando você começa a montar um processo de trabalho, às vezes o seu time nem tem esse processo, né? Você começa a montar, você começa a colocar coisas interessantes nele. Vou fazer um teste aqui, vou fazer uma análise de desenho arquitetural também. As pessoas que estão ao seu redor, elas começam a ver, porque esse tipo de trabalho ele gera resultado, invariavelmente. Quando você está no nível 0 ali, né, que você só olha para frente e sai vomitando código, qualquer coisa que você coloca aqui no meio começa a melhorar a sua vida, começa a melhorar suas entregas. É certeza que se você começar a fazer teste, nem que seja só um pouquinho, reduz já a quantidade de bugs. Talvez você não chegue a 0, mas vai reduzir.
E aí tudo isso está na sua mão. Você não precisa da empresa. Né? As pessoas vão ver, vão começar a crescer o olho ali e falar, pô, o que ele fez que melhorou? Deixa eu ver se não é interessante. E isso ajuda até na sua carreira, né? Na sua projeção de carreira. Você está fazendo um trabalho que melhora a empresa como um todo, né? Mas isso começa em você, não começa da empresa. Para de pensar que o mundo à sua volta ele tem que mudar. O mundo exterior é um reflexo do seu mundo interior. Quando você começa a mudar, o mundo à sua volta muda. É papo de coach, né? Papo de filósofo, mas é a verdade. Começa a fazer aí e você vai ver. Então, pega essas dicas, coloca elas em prática. Se você gostou, deixa um comentário. Se você não gostou, deixa um comentário também aí, me diz aí se fez sentido para você ou não, que eu gosto dessa troca. Beleza? Um grande abraço e até a próxima aula.